Olá, bem-vindos ao Clube de Leitura Lagartos e Lagartos, feito a pensar nos sportinguistas de coração espalhados por Portugal e por esse mundo fora. Hoje trazemos aqui, vamos falar de basicamente duas obras, a pensar nos nossos, que vão com um beijinho muito grande para os nossos vovós dos Leões de Portugal, que é uma entidade que tem, que está diariamente no estádio José Alvalade, portanto na zona do estádio, e que trata dos nossos vovós. Então, para eles, esse... Ai, vocês desculpem, mas eu tenho a prateleira no sítio errado. Olha, para já há uma obra que eu quero trabalhar com eles que suspeito que deve ser giríssima. As investigações de Sua Majestade. O primeiro, Um Crime em Windsor, da autora inglesa S. J. Bennett, foi editado em 2021. O segundo livro desta série, Morte em Buckingham, foi editado em 2022. E a terceira, Uma Morte Muito Real, que foi editado em 2023. Vocês desculpem, eu estou a gaguejar. Esta é uma obra que eu quero pôr os nossos vovós a lerem e a falarmos sobre ela. Depois, em jeito de bombom, vou ler um bocadinho para vocês. Do livro Puxar a Brasa à Nossa Sardinha, de Andreia Vale. São 270 expressões que usamos no dia-a-dia sem saber a sua origem. Vai não só para os vovós dos Leões de Portugal, como para todos os sportinguistas, e vou ler o capítulo 13, Prognósticos, só no final do jogo. Então temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 expressões que muitos de vocês conhecerão. Vamos ver qual é a origem dessas expressões. Ora... Ai, por acaso está aqui uma que eu depois também vou ler, porque eu tenho memória desta expressão. Aliás, vou ler já, que é para depois entrar no capítulo 13. Despeço-me com amizade. Os nossos vovós dos Leões de Portugal devem se lembrar desta. O programa de televisão TV Rural, apresentado por José Sousa Veloso, esteve no ar semanalmente de 1960 a 1990. Para as pessoas da minha geração, era aquela meia hora antes dos desenhos animados, ao domingo de manhã. O engenheiro agrónomo, nascido em 1926, estava a trabalhar no Ministério da Agricultura quando a RTP pediu ajuda à tutela para fazer um programa sobre a vida nos campos e na terra. Sousa Veloso chegou a apresentar, produzir e realizar o TV Rural. Era um programa dedicado à agricultura e às novidades do mundo rural, mas acima de tudo o apresentador quis que as pessoas que trabalhavam no campo fossem respeitadas e consideradas. Disse-o numa entrevista à SIC em outubro de 2010. Quando morreu, aos 88 anos, em 2014, o Conselho de Administração da RTP reagiu com pesar, sublinhando que a história do engenheiro na televisão e o programa se confundiam com a própria história da Rádio e Televisão de Portugal. 30 anos de presença semanal em antena, 30 anos em que disse sempre aos espectadores: despeço-me com amizade, até ao próximo programa. Eu lembro-me perfeitamente disto. Bom, então vamos direto ao nosso capítulo 13, Prognósticos, só no final do jogo. Já sei que nos vamos divertir, isto vai ser um maná. Eu que sou do tempo em que se vendiam as famosas almofadinhas para ver a bola no terceiro anel do antigo Estádio da Luz, cresci a ouvir algumas expressões do desporto rei. Verdadeiras pérolas transformadas em expressões que já fazem parte da nossa oralidade. O antigo jogador de Futebol Clube do Porto, João Pinto, é o autor da que será, porventura, a mais popular. Sabiamente disse que prognósticos só no final do jogo. Antes disso, só palpites e apostas, acrescento eu. Ripa na rapeca. Vibrante, alegre, irreverente e emocionado. O relato de Jorge Perestrelo só tinha adjetivos fortes. Assim era a voz do jornalista e locutor desportivo que nasceu no Lubito, em Angola, e que por lá começou a trabalhar na rádio. Em 1975 deixou o país e foi para o Brasil. Pouco tempo depois veio para Portugal. Esteve no Rádio Clube Português e na Rádio Comercial antes de chegar à TSF.
É dele o primeiro relato de um jogo de futebol na SIC, um Sporting Benfica, em outubro de 1992. O seu estilo inconfundível dava vida aos relatos da bola e entusiasmava até os adeptos menos fervorosos. Famoso ficou, por exemplo, o seu relato do jogo da Seleção Nacional do Euro 2004, frente à Inglaterra, em que Ricardo tirou as luvas e defendeu uma grande penalidade. Eu lembro-me disto perfeitamente. Se eu não estou em erro, foi no Estádio Nacional e eu estava lá. E o CR7 tinha acabado de perder o seu pai. No lance seguinte foi o próprio guarda-redes a marcar o penalti decisivo que qualificou Portugal para as meias finais da competição. Perestrelo deu voz à alegria de milhões de portugueses de uma forma inesquecível. A última narração que fez foi na rádio de TSF, um jogo do Sporting na Holanda, com a AZ Alkmaar, a 5 de maio de 2005. No dia seguinte, Perestrelo morreu, aos 56 anos, vítima do coração. Triste ironia para o homem que enchia a voz de alegria para instar: aguenta, coração! Daniel Cruzeiro, jornalista da SIC, hoje subdiretor da programação da estação, hoje à época de escrita deste livro, que conhecia Perestrelo desde o primeiro ano em Carnaxide, estava de folga e foi de propósito para a redação fazer a peça do obituário que abriu o Jornal da Noite. Nessa homenagem, lembrou que o locutor dizia que futebol sem golos é como Moamba sem Gindungo. As suas narrações particulares deixaram-nos frases que fazem parte do nosso imaginário, mas também do léxico. No programa da SIC Radical, Cabaré da Coxa, em 2003, Jorge Perestrelo explicou a ripa na rapaqueca. Assumiu que o seu estilo de relato era inspirado nas origens angolanas, mas também queria transportar para a linguagem radiofónica aquilo que as pessoas que vão à bola costumam dizer. Foi assim que surgiu, segundo o próprio, a famosa expressão. Ainda em Angola, Perestrelo tinha um colega que um dia no bar da rádio comercial lhe disse: "Tu és o rei da rapaqueca", querendo dizer que ele era o rei da bola, dos relatos da bola. Como em Angola ripa é chuta, Perestrelo aprovou o elogio, compôs a expressão e popularizou-a. Os narradores brasileiros também são famosos pelo colorido dos seus relatos. Osmar Santos, um ex-radialista e locutor desportivo, gritava: "Ripa na chulita e pimba na gorduchinha", outra forma de se referir ao chute na bola. Vamos agora ao aguenta, coração. A passagem pelo Brasil deu a Perestrelo a oportunidade de absorver muito do estilo colorido da narração dos jogos de futebol naquele país. Será na expressão popularizada por Fiori Gigliotti, outro conhecido narrador brasileiro, que se inspirou para depois aqui em Portugal fazer justiça a outra verdade do futebol em dias de jogos impróprios para cardíacos, ou seja, de muita emoção, muito renhidos. Aguenta, coração! E se há alguém que pode dizer isto, são os sportinguistas. É disto que o meu povo gosta. O mesmo terá acontecido com o bordão "é disto que o meu povo gosta". Januário Oliveira, locutor brasileiro, repetia a expressão quando havia golo nos jogos que narrava na rádio brasileira. Que é isso, ó meu? Quando Perestrelo começou a fazer relatos em Portugal, o seu estilo era tudo menos convencional. A narração era veloz, reclamava quando não havia golos e quando o jogador falhava, perguntava em jeito sonoro a exclamação: Que é isso, oh meu?" Ou considerava menos efusivamente: "Até eu com a minha barriguinha fazia melhor." São expressões que não voltaremos a ouvir da boca de Jorge Perestrelo, mas que ainda ecoam nas bancadas dos estados e aí por casa, aposto, em dias de jogo. Vamos às outras expressões. Chuta para canto. Nem todos gostamos de futebol, mas há expressões que, mesmo sendo linguagem das quatro linhas, usamos fora do jogo. É o caso de chuta para canto. Quando um jogador de futebol impede uma jogada da equipa que estava a atacar, mandando a bola para fora da linha final, é considerado canto. Impedir o curso dessa jogada ofensiva, atirar a bola para canto, não resolve o problema, por assim dizer, porque o perigo mantém-se. Um canto é sempre um lance perigoso. Dá, no entanto, a oportunidade à defesa de reorganizar-se. Na vida real, fora dos estádios e dos relevados, chutar para canto é entendido como adiar um problema ou acabar com a conversa porque, por exemplo, ela não agrada, porque não temos vagar para ouvir ou precisamos de ganhar tempo. Depois, logo se vê, que é o que acontece quando os cantos são marcados.